círculo de Mohr, ou então a gente pode olhar nas trajetórias, né? Vamos desenhar dois, só para indicar aqui o pelinha Q, né? E aí a gente tem o caminho seguido por dois pontinhos, e isso a gente fez até um exemplo, né? Na última aula, sem ser a semana passada, eu estava doente, na outra. Os dois pontinhos, eles são daqui de cima, e eles, se a gente usar tudo no mesmo gráfico, né, eles estão representados aqui no plano PQ. Falamos que aqui, né, é tensão efetiva. A cisalhante, não existe cisalhante efetiva, porque a água não tem resistência ao cisalhamento, então total e efetiva é a mesma coisa. Mesma coisa aqui. Aqui é pelinha e o que não existe quelinha, né? É a mesma coisa. Tá? Associado a isso, a gente tem uma linha descrita que vai mostrar pra gente a máxima resistência. É uma linha que mostra o máximo que o solo aguenta. Chegou, encostou nessa linha, o solo rompe, tá? Ruptura. Então, enquanto ele está percorrendo aqui por baixo, sem encostar, ele está seguro, né? Encostou, rompeu, ruptura. E aí é essa associação que a gente faz a partir de agora. A gente vai analisar estados de tensões de solo, comparar com a sua resistência e ver características dele, tá? O solo, ele resiste por dois fenômenos, por isso que essa curva tem, é uma reta, né, que tem esse comportamento aqui. O solo, ele resiste por atrito. Em vez de colocar tinta e não tá indo, eu ia ter tentado. Por atrito entre grãos, que é o mesmo fenômeno da física, né? Quando vocês tinham um corpo inclinado, a partir de certa inclinação, o corpo começa a deslizar. Então tá em equilíbrio, resistindo, só que chega uma certa inclinação, começa a deslizar. Relacionado ao atrito, né, entre esses dois corpos na física, vale a mesma coisa, só que a gente pensa grão, grão. Então um grão esfrega no outro, né, atrito entre grãos, um grão com o outro, e isso faz o solo segurar as cargas que vem de cima, tá? Atrito entre grãos. Esse fenômeno está mais associado às areias, siltes, materiais granulares, certo? Atrito entre grãos, mais nesses materiais mais granulares, arenosos. Então vem da mesma equação lá da física, que a força tangencial que vai começar a fazer o corpo entrar em movimento é N vezes, né, essa resultante aqui, este ângulo formado aqui para começar a fazer o corpo entrar em movimento. Essa equação, ela vai valer para o solo igual, tá? A mesma lá da física, mas a gente já vai falar dela. Quando eu estou tratando de tensão cisalhante, aqui é só mudar, né? Em vez de falar em força, a gente fala em tensão. Tensão cisalhante e força e tensão normal. Este é o ângulo φ que faz essa ligação entre as duas, né? Para começar a fazer o corpo entrar em movimento. Ou aos dois grãos começarem a... Então, a gente vai mostrar, ela pode ser paralela, ela pode ser inclinada, e ela pode sair do zero. Aqui em relação à horizontal, Este ângulo é em relação à horizontal, tá? É a inclinação da reta, é o coeficiente angular. O outro efeito que o solo resiste, né? E como o solo geralmente é uma mistura, tem uma parcela de atrito, tem uma parcela de coesão. O que é coesão, professora? Seria uma parcela de adesão. Cola. Como se fosse um chiclete,
Nas argilas, os grãos de argilas, eles são eletricamente carregados. E, isso é uma realidade, né? Eles atraem a água, grudam um no outro, tem uma atração química. Funciona como um chiclete, um grão gruda no outro. E aí ele resiste por esse fenômeno de adesão. Isso mais nos solos argilosos. Por isso, gente, lá em Fundações, não sei se vocês lembram, a gente tinha o NSPT, lembra? E com o NSPT a gente tinha que estimar um parâmetro chamado C e Φ. Vocês lembram disso? O C é essa coesão que dá este intercepto aqui no eixo Y, onde a reta cruza no eixo Y. E o φ é o ângulo de atrito. Então são os dois parâmetros de resistência do solo que a gente usa no critério que a gente usa, que a gente estuda aqui na graduação. Só existe ele, professora? Não, né? Se um dia vocês quiserem fazer mestrado, doutorado na área, tem outros critérios de ruptura do solo. Esse é um deles, mais utilizado, né? Que é o maior Coulomb. E aí, não sei se vocês lembram, se o solo era argiloso, ele só tinha coesão, não tinha atrito. E se o solo era puramente arenoso, ele não tinha coesão e só tinha ângulo de atrito. Lá em Fundações, a gente já estava fazendo isso sem mesmo vocês entenderem o que era cada coisa. E eu falei, acredita em mim que isso é parâmetro de resistência do solo, né? E que a gente vai ver lá na frente. Então, chegou o momento. A partir do NSPT, a gente pode estimar os parâmetros de resistência. É legal? Não. Eu tenho uma dupla de TCC esse ano, o Iago e o Wesley, que eles fizeram o estudo de escorregamento no Alto das Almas. E lá, a única coisa que foi feita foi uma sondagem SPT. E aí agora a gente quer fazer a análise de estabilidade de talude, para ver se vai romper ou não. E vai romper, porque rompeu lá, né? E a hora de jogar os parâmetros de resistência do solo baseado em sondagem SPT, tá dando uma nhaca, né? Fala que o solo é super resistente, que aquilo ali nunca vai cair. Porque estimar parâmetros de resistência a partir de uma sondagem SPT para estabilidade de encosta é muito ruim. Muito ruim mesmo. A gente precisa fazer ensaio de laboratório, tá? Não fica legal. Agora, para fundações, né? Os cálculos a partir da sondagem, eles são bem aceitos. Tá? Então, a gente fez isso já, né? Partindo do NSPT, achando o C e o φ. Quem que é C e φ? Tá aqui. É essa envoltória que delimita o máximo que o solo aguenta. Se ele for puramente arenoso, areia da praia, ele não tem coesão. Ele sai do 0, 0. Se ele for uma argila mole, aquela argila que a gente acabou de estudar, compressível, abaixo do nível d'água, ela tem um comportamento puramente coesivo. E aí, o φ é 0. Essas retas, né, de limite máximo de resistência, elas podem sofrer variação. Um solo misturado tem um pouco de cada coisa, tá? Um solo mais arenoso sai do 0, um solo mais argiloso, o φ é 0. Quando a gente usa lá em função do NSPT, a gente assume já esses extremos. Sempre, se for por argiloso, vai ter esse comportamento. Sempre, se for arenoso, vai ter esse comportamento. A gente nunca coloca ele numa mistura. E isso é muito extremo, né? Nem sempre é assim. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. A gente está atrapalhando os moradores a dormir aqui no ar. Tadinho. O recalque? Não, aqui é só ruptura mesmo, só caiu, não deformação, tá? Se a gente está trabalhando com tensões efetivas,
Esse C vira linha e esse φ aqui também é linha, tá? São os parâmetros efetivos. Se a gente trabalha com os parâmetros totais, a gente tem só C e só φ. Então eu já adiantei o que está escrito aqui, né? O critério de ruptura que a gente usa falando em C e φ é o que a gente chama de critério Mohr-Coulomb. Mohr, porque a gente usa o círculo de Mohr para associar os estados de tensão do solo. E quando o círculo encosta na envoltória, eu alcancei a ruptura, tá? Rompeu, alcançou a ruptura. Basta uma tangenciadinha assim, já rompeu. Parâmetros efetivos, quando você usa tensão efetiva. Se está com tensão efetiva, os parâmetros são efetivos. Se está com tensão total, o círculo é tudo em tensão total, os parâmetros também são sem linha, né? Só C e só o φ. Na prova que vocês fizeram no passado, eu perguntei parâmetros efetivos e totais. Então tinha que achar C, φ, C, linha. Aqui, gente, é a mesma envoltória, só que ela tem um nome especial, porque como ela está num plano diferente, a gente consegue associar as duas, mas aqui é A linha e alfa linha. Mas representa a mesma coisa, né? A gente só vai trabalhar com trigonometria, mas isso eu vou falar lá na frente. Mas também existe uma linha, que tá tudo associado, né? Que eu posso olhar em termos de trajetória de tensão ou em termos de círculo de Mohr, tá? Então, alcançou a ruptura, o C é a coesão, o φ é o ângulo de atrito, tá? Isso eu já falei. E aí, no critério Mohr-Coulomb, como tá aí no slide, né? A situação A é uma situação possível de acontecer e o solo tá confortável, não tá seguro, não tá para romper. A situação B, ele alcançou a ruptura porque encostou na envoltória. E a situação C não existe fisicamente, impossível de acontecer. Não existe um círculo ultrapassando o limite máximo que o solo aguenta. O máximo encostou. Se está acima, tem uma coisa esquisita. Tá? E daí, a gente fala, olhando em termos de círculo de Mohr agora, vou tratar aqui, né, nesse desenho, vou fazer até para cá, vou tirar essa trajetória aqui. Se eu estou num caso onde ele só tem ângulo de atrito, tá? Olha, ó, saindo do 0, 0, só tem ângulo de atrito. Aqui, nessa situação, eu só tenho φ, ângulo de atrito, é a tensão normal e o cisalhante, tá? Tá? Em termos efetivos, falta uma linha ali. Desenhei metade só do círculo na ruptura, tá? Mas o círculo é simétrico, ele repete para baixo, mas fiz metade dele. Lembrando que o círculo de Mohr, o maior valor assumido aqui é o 1, o menor valor assumido aqui é o 3. Tensão principal maior, tensão principal menor, certo? Vamos supor que vocês estão com um corpo de prova de solo. H aqui. Vocês estão com um corpo de prova de solo aqui. E vocês estão carregando aqui em cima. E aqui do lado tem um confinamento. Ele está preso na lateral, tá? Mas está confinado lateralmente. E estou aplicando carga aqui. Alcancei a ruptura, pum, atingiu a envoltória.
Esse solo é arenoso, a envoltória saiu do 0,0, tá? Sem coesão. A pergunta é, qual é o ângulo de ruptura que esse solo vai ter? Ó, esse alto aqui, ó. Ou seja, na prática, tem um terreno com um confinamento lateral, tô aplicando carga aqui em cima, qual é o ângulo de ruptura que esse terreno vai ter e vai romper? Para vocês entenderem a fotinho, aqui ó, último slide, tem um corpo de prova e tem uma linha de ruptura, ele rompeu. Eu quero saber qual é a ruptura, essa inclinação que esse solo vai romper. 45 graus? Não. Quase isso. Mas não é. Quem é o ponto de ruptura aqui, nesse círculo? Onde que ele está? Hã? Aqui? Onde encostou, certo? Onde encostou na envoltória é o meu ponto de ruptura. Tá? Aqui é a ruptura. Se eu quero saber ângulo, o que eu tinha que fazer no círculo de Mohr para saber o ângulo? Quem que eu tenho que achar? Polo? O polo. O polo é o meu guia, que a partir dele eu tiro todos os ângulos, todos os planos, tudo que informa ângulo. Cadê o polo aqui, gente, nesse círculo? Ué, mas se tá ali, o ponto de ruptura tá ali, eu consigo concluir que ele tá no terceiro quadrante. Não, o ponto de ruptura não tem nada a ver com o polo. Não. Tem. Ah, é verdade. O polo está, vamos fazer. Bom, aqui sigma 1 está na horizontal. Saindo de 1, eu vou traçar uma horizontal. O 3 está na vertical. Saindo de 3, uma vertical. Cadê o polo? No próprio sigma 3, certo? Então, qual é o ângulo de ruptura? O que eu faço? Ligo o sigma 3 ao ponto de ruptura. Este é o meu ângulo alfa, que eu vou medir com o transferidor. Ok? Trigonometricamente, isso aqui vai me dar uma equação. Não sei se vocês sabem, né, da trigonometria. Se a gente tem um ângulo que sai em relação ao diâmetro aqui, né, do plano, igual esse ângulo alfa, se eu pegar no mesmo ponto e ligar com o centro da trigonometria, isso aqui é 2 vezes o alfa. Do mesmo ponto em relação ao centro, do mesmo ponto em relação ao diâmetro, lá no extremo, é o metade, o dobro, né? Quem é 2 alfa? 2 alfa, se eu fizer isso aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse, certo? Só fazendo trigonometria, só olhando. Isso aqui é φ. E isso que eu fiz aqui tem quanto? 90 graus. Então, 2 alfa é 90 graus mais φ. Fininho. Essa mesma inclinação, relação normal, coloquei as retas paralelas. E o que sobrou aqui está 90 graus certinho. Então, eu tenho que esse ângulo alfa é 45 mais fininho por 2. O que isso quer dizer, professor? Se eu estou num solo arenoso e puramente arenoso, tá? Sem coesão. E eu quero saber com que ângulo o solo vai romper num muro de contenção, gente. Um muro de contenção.
solo arenoso, ele vai romper nessa inclinação. Ele vai levar essa massa de solo com essa inclinação. 45 graus mais φ sobre 2. Quem que é φ? É o parâmetro de resistência do solo. Então, se a areia tem 30 graus de φ, tá? 30 graus é uma areia com bastante resistência de φ, é uma coisa. Depois vocês vão ter ordem de grandeza. O pedregulho, ele tem um φ de 40 e tantos, né? A areia, 30 e poucos, misturado, vai diminuindo para 20, enfim. Essa é a faixa de variação de φ de um solo, de solos, né? Tem até φ menores, né? Mas φ muito alto, assim, 50, 60 graus, muito difícil, praticamente não existe. Tá? Então, e também não existe um φ menor que 45 graus. O φ menor que 45 tem. Não, o alfa não. O alfa. Isso, o alfa não. Então, todo ângulo de ruptura, ele, obrigatoriamente, ele vai ser maior ou igual a 45 graus. Nessas condições que eu mostrei, para essas condições aqui. Se muda a condição, daí pode ser. Tem uma outra condição que eu não vou entrar agora no caso, mas só respondendo aqui. Em puxo ativo e puxo passivo, que a gente viu lá em fundações. No ativo é essa condição. No passivo, a fórmula aqui é menos φ sobre 2. Daí pode ser menor que 45, tá? Fala. Menos φ porque daria 0, é isso? Sim. Isso. Se for um solo arenoso, saindo do 0,0. Se tiver uma parcela coesiva aqui, daí tem que jogar na trigonometria de novo. Não vale sair com aqui. Não. Daí, o que a gente faz? Mede o ângulo mesmo, né? Faz lá, ó, na mão. Certo? Daí tem a foto, né? Pra fechar. Tem a foto do ângulo do corpo de prova mostrando mesmo que existe a ruptura é inclinada dessa maneira, né? Vai acontecer assim de verdade, não é balela. O círculo de Mohr realmente representa o que está acontecendo na prática, tá? Talhado. Isso. Ele estava confinado na lateral. Né, a gente coloca uma membrana de borracha, tá, do lado, depois eu vou mostrar, esse ensaio é o último assunto da aula. A gente talha o corpo de prova, ele é pequenininho assim, na foto parece grandão, mas ele é pequenininho assim, geralmente 50 centímetros de diâmetro por 100, ele a altura o dobro do diâmetro. E aí, coloca uma membrana de borracha e a gente aplica tensão com água. Você joga uma carga, né, uma pressão com ar comprimido, do ar comprimido para a água. A gente enche uma câmara com água, aplica a carga de água no solo. Daí ele fica confinado lateralmente. Para quê? Para simular o campo. Porque no campo o solo não está desconfinado, né, lateral. Ele está todo confinado. Então a gente aplica esse confinamento lateral e depois coloca uma carga aqui, ó, e vai aumentando até ele romper. De pé. De pé. Daí ele aplicando a carga de pé, aí ele rompe assim. Né? Assim. Ué, mas em condições normais na natureza, a senhora não havia dito, quando a gente aplica a carga, a primeira carga que recebe é a água? Não, a gente aplica em forma de água, mas é assim, ó, vou fazer um desenho, é que na última aula tem as fotos, mas é assim, é uma prensa, tá? De acrílico ou de aço, tal, bem fechada, bem resistente, sem variação. O corpo de prova fica aqui dentro, tá? Corpo de prova de solo, isso aqui é o solo. Aí em cima dele eu coloco uma célula de carga, igual no concreto mesmo, que a gente coloca uma célula de carga aqui, tá? Pra fora, e liga, tá? No sistema e vai aplicando a célula de carga com uma força em toda a área do solo. Na lateral, para ele não ficar desconfinado, eu encho essa prensa aqui com água e daí eu aplico força, né, para virar tensão através da água, para simular como se fosse um confinamento do solo, entendeu?
lateralmente ele recebe esse confinamento, porque a prensa inteira está cheia de água, e depois vem uma aplicação de carga simulando como se fosse a obra mesmo, acréscimo de carga. E depois ele rompe assim, com esse ângulo, né? 45 mais π sobre 2. Uhum. A gente não está olhando a parte estrutural do concreto, a gente está olhando o solo, fazendo ensaio no solo. Daí, se você carregar o pilar, né, no solo, tá, o solo pode romper nessa configuração. A parte estrutural é a parte estrutural lá com a Patrícia, como vai romper é a parte estrutural, entendeu? Então, se você está aqui no terreno, você está aplicando uma carga, né, num ponto aqui lá com o pilar, né, num ponto qualquer. Esse solo aqui de baixo vai romper assim, com essa inclinação, ou para um lado ou para o outro, né? A gente sempre faz esse desenho, com essas inclinações aqui definidas daqui. Então, devido a um carregamento no solo, como o solo vai romper, tá? Considerando que a estrutura é super resistente e tal, e ela não romperia. Quem rompe geralmente é o solo, né? Que é o elo mais fraco. Certo? E aí, gente, é exatamente isso, né? A gente leva para o laboratório para ter esse, e próximo passo é isso. A gente vai ver agora no laboratório como obter esses parâmetros de resistência do solo. Já baixei aqui. Agora nós vamos para a aula 8, tá? Então, como que a gente vai obter esse C e esse φ do solo para poder comparar com o estado de tensão do solo, né? A gente precisa ter esses dados confiáveis, como eu falei para vocês. Às vezes, o SPT não fornece essa informação de maneira confiável. E aí, a gente vai para o laboratório. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um dos ensaios, que é o cisalhamento direto, que vai para o laboratório, fornece essas informações. E depois a gente vai ver esse do triaxial aqui, que chama. Que a gente coloca, né, aplica tensão a partir da água aí. Enfim, para obter os parâmetros reais do solo. O último trabalho, o trabalho 2, vai ser um resultado de um ensaio de cisalhamento direto, tá? Como hoje eu vou explicar cisalhamento direto, provavelmente semana que vem eu já vou lançar esse trabalho e vocês vão ter 15 dias para entregar. Não sei como está a nossa programação, como é, deixa eu olhar isso, que é muito importante. Aula 1. Vai vir um resultado de ensaio de cisalhamento direto para vocês. É exatamente isso. Dia 17 eu entrego o trabalho, vocês têm 15 dias para entregar o trabalho no dia 1º de dezembro e a prova, tá? Ou seja, gente, de assunto, a gente tem aula de hoje e semana que vem. No outro já é exercício e depois já é a prova. Certo? Acabamos o ano. A programação está na nossa aula 1, postada lá no ar. Certo? Então, semana que vem eu já vou lançar o trabalho para vocês fazerem. Esse trabalho é um pouco mais tenso, né? Para quem já fez antes, sabe que esse trabalho dá trabalho. Não é igual do adensamento, não. E a prova... Ô, Mariana, eu tô no serviço dia 17, aí teria como você, tipo assim, você vai lançar no AVA, né? Explicadinho, né? Quê? Você vai colocar no AVA e mandar lá? Se tiver como mandar um áudio no WhatsApp no grupo lá,
Porque eu vou estar dia 17 de serviço. Aí eu não vou ver qual que é o trabalho. Ah, não, mas eu vou postar de 17, vocês vão começar a fazer. Tá, fechou. Aí são 15 dias para entregar. Daí vai ter uma aula no meio do caminho aqui, né? Se quiser vir tirar dúvida. E depois Fechou. tem a entrega. São 15 dias. Fechou. Tá? Valeu. Então, começando a aula 8, isso aqui já está até repetido, né? O critério de Mohr-Coulomb, a condição que geralmente a gente tem uma envoltória de resistência misturada com coesão e ângulo de atrito, mas a gente pode ter as três condições, tá? Saindo do zero, então puramente arenoso, saindo misturado, né? Com coesão e ângulo de atrito, então esse aqui é o ângulo de atrito, aqui atrito e coesão, ou então puramente argiloso com comportamento, né, puramente coesivo. As três condições aí, certo? Aí, gente, tem um exercício aqui que eu vou querer que vocês tentem fazer para a semana que vem, tá? Porque agora eu quero entrar no ensaio de cisalhamento direto já, para a semana que vem vocês já saberem o que é o ensaio, né? Que vai vir uma planilha gigantesca com um monte de resultado de ensaio. E aí vocês têm que entender como que a gente vai fazer isso aí, tá? Primeiro ensaio para obtenção do parâmetro, vamos lá. Ensaio de laboratório. Cisalhamento direto. Esse ensaio, quem precisa fazer uma cortina tirantada, né, uma obra de contenção nesse tipo de nível no mínimo exigido um cisalhamento direto. Não tem como só fazer uma sondagem SPT e tentar obter os parâmetros de resistência para fazer um dimensionamento de uma cortina, tá? Não dá. Prova disso tá lá meus alunos TCC tentando resolver a situação deles. Esse ensaio, gente, tem foto aí deles. Ele é o mais simples de todos, mais antigo, mais arcaico, mas que fornece dados bons para determinação desses parâmetros de resistência. Tá vendo aí na foto? Vou mudar a câmera de posição aqui. Não sei se dá pra ver bem assim. Aqui a gente tem a prensa, uma prensa, né, de cisalhamento direto. Essa prensa aqui é lá da PUC do Rio, onde eu fiz o doutorado, mas aqui na FEG a gente tem também essa prensa, parecida. Aqui é só uma mesa de apoio, tá? Aqui no centro fica uma caixa. Nessa caixa a gente molda um solo indeformado. Não sei se vocês lembram lá do primeiro semestre, né? Moldar um anelzinho para manter as características do solo. Só que aqui é quadrado, tá? Não dá para ver aqui em profundidade, né? Mas a amostra ela é quadrada, os dois lados iguais. Tem de diversos tamanhos, essa prensa, essa caixa. E aí o solo ele entra aqui dentro dessa caixa. Então a sua menor altura está aqui, tá? Geralmente uns 5 centímetros e 10 por 10, né? A amostra do solo. Então eu preciso coletar um bloco de amostra indeformada, talhar o bloco, né, certinho, pegar esse solo, levar na caixa aqui interna e colocar ele lá dentro, tá?
Ele fica aqui dentro da caixa. A primeira etapa do ensaio, como está escrito aqui, não está escrito aqui ainda. A primeira etapa do ensaio é aplicar uma carga na vertical aqui. Como, professora? Tá vendo aqui que tem um braço de alavanca aqui por baixo? Eu coloco peso mesmo. Peso de academia, assim, aqui embaixo. Com o braço de alavanca eu forço e aplico carga na vertical aqui, tá? Aplico essa carga na vertical para quê? Bom, o meu bloco, eu tirei lá do campo, levei para o laboratório, ele está desconfinado lateralmente, sem carga em cima. Só que eu tenho que simular o que estava lá na obra, né? Vamos supor que ele estava a 3 metros de profundidade. Então eu tenho que colocar uma carga aqui nele para representar a realidade. O que ele estava sendo submetido lá no campo. Então eu aplico uma carga aqui. Ele não tem por onde fugir na lateral. Ele vai só deformar na vertical. Primeira carga que eu aplico, ele só começa deformando aqui, né? Descendo, adensando. Sabe o ensaio de adensamento lá que a gente viu, que vocês calcularam os coeficientes? É a primeira etapa do ensaio. Para quê? Para voltar à condição do campo. Então ele está desconfinado, eu volto à condição do campo. Tá? Professor, mas isso aí que eu fico meio confuso às vezes. Por exemplo, assim, ó, se vai fazer uma tensão de cisalhamento, eu imagino, estou acompanhando a senhora, eu não estou olhando o slide aqui. Mas eu deduzo que em algum momento vai ter uma tensão horizontal, porque tem alguma... Vai ter, calma. Vai ter, calma aí. Não, eu Essa sei. é a primeira etapa. A primeira etapa é voltar às tensões do laboratório na vertical. Do campo na vertical. A segunda etapa é exatamente o que você falou. A gente vai aplicar, tem uma manivelinha aqui. Aqui tem um motorzinho dentro dessa caixa. Automaticamente você escolhe lá uma velocidade. Ela começa a forçar isso aqui a movimentar na lateral. Para quê? Esse corpo de prova que está aqui, ó, vou fazer ele um grandão. A tensão é aplicada só embaixo. A caixa, ela é bipartida, ela tem um pedacinho assim rasgadinho. Na hora que você força, a parte de cima fica parada, na verdade é o contrário, né? A força só em cima. A parte de baixo fica parada. E a parte de cima se movimenta e rompe o solo. Quebra o solo na metade. Eu quero ver a ruptura. Quanto ele aguenta na ruptura, na cisalhante. Exatamente. A primeira etapa é só aplicação de tensão vertical para voltar às tensões do campo. O confinamento. A segunda etapa é: eu aplico uma carga na horizontal para fazer o solo. Vai ficar um pedacinho em cima, um pedacinho embaixo assim. Movimentar, movimento relativo. E eu consigo medir a resistência nessa faixa aqui que rompeu. Que eu forcei, que eu impus. Oi? Mas a senhora disse antes, no passado, que o solo ele não tem resistência na horizontal. Não. Quer dizer, ele tem uma baixa resistência na horizontal. Não. Ele tem uma baixa resistência à tração. Ou seja, puxar ele. Não cisalhar ele. Uma coisa, cisalhamento é distorção. Tração é puxar para os dois lados, tracionar. Cisalhar é fazer movimentos relativos para distorcer. Uma coisa diferente da outra. Tensão de tração é tensão normal ao plano. Tensão cisalhante é paralela ao plano. Diferente? Tá certo. Tá certo. Certo? Ok. Então a gente tem aqui um movimento relativo e força o solo a romper nessa ponta. O que é ruim desse ensaio? Exatamente isso. Eu forço o solo a romper neste plano.
Então a minha amostra estava aqui, eu forço ela a romper aqui. Lá no ensaio triaxial que eu acabei de mostrar antes para vocês, ele vai romper naquela amostra lá aonde ele é mais fraco. Onde que ele é mais fraco? Aqui, com aquela inclinação. Aqui ele vai forçar obrigatoriamente a romper aqui. Talvez não seja o plano mais fraco da amostra. Então essa é uma das desvantagens deste ensaio, que a gente impõe uma superfície de ruptura no ensaio. Qual? Ah, não, daí essas são as soluções, isso aqui são os ensaios para obter os parâmetros, entendeu? Então, mas a grande vantagem é que você pode movimentar bastante. Isso aqui pode ter um movimento bastante relativo em relação ao outro, que o ensaio continua, tá? Isso é uma vantagem. Quando a gente tem, por exemplo, uma encosta, não sei se vocês estão vendo aqui esse pedaço. Vamos supor que aqui tem uma rocha, né? E aí aqui vem um solo de um outro material, tá? O ideal, a gente sabe, que isso aqui vai romper mais ou menos por aqui, né? Nesses planos de mudança de material, é o plano crítico, geralmente. Ou por aqui, ou por aqui. Então, o ideal é fazer ensaio, essa amostra, que é retangular, o ideal é que você faça a moldagem da amostra na posição mais crítica, no plano que vai romper aqui, entendeu? Então, ao invés de coletar um bloco aqui assim, ó, fazer um ensaio aqui, eu faço inclinado e pego o plano de fraqueza para poder enxergar a resistência mesmo na fraqueza, tá? Que vai ser menor. Então, o ensaio é composto dessas duas etapas. Primeiro, a gente aplica uma carga vertical de adensamento. E depois a gente aplica uma carga horizontal relativa entre as duas caixas para fazer cisalhar. Tá? Para fazer ele romper mesmo. Então, eu forço a ruptura. No triaxial também vou forçar a ruptura. Tá? E aí, esse ensaio tá aqui, né? O desenho da caixa, ó, mais um zoom. Tá vendo? Ela é bipartida, eu aplico a carga aqui, normal, e depois a cisalhante aqui, vejo o movimento relativo, né? E tenho a ruptura forçada aí. Eu acho que no próximo slide eu tenho uma foto mesmo, um solo, aí, ó, depois do ensaio. Tá vendo? Isso aqui é um ensaio de um... Ah, não, acho que é da minha tese de doutorado, mas os alunos de TCC, que a gente teve bastante, acho, 2 ou 3 alunos, a gente fez os ensaios lá na FEG, com bloco de amostra indeformada, no cisalhamento direto, e eles obtiveram mesmo aqui, ó, né? Dá pra ver o movimento e aqui o plano de ruptura assim, das caixas, tá? Bom, continuando aqui na foto, só pra gente fechar o raciocínio com relação ao cisalhamento direto. Para fazer o ensaio, eu falei que a gente tinha que voltar para as tensões de campo. Mas o que eu quero? Eu quero uma reta. Eu quero esse limite, tá? Eu quero saber quem é esse aqui e quem é esse aqui. Quando a gente precisa fazer uma reta, a gente precisa de pelo menos quantos pontos? Eu quero achar essa reta. No mínimo, 2 pontos faz a reta. Só para a gente ter mais certeza do negócio, eu tenho que fazer para uma tensão confinante, para outra tensão confinante, para outra tensão confinante. Pelo menos 3 pontos para ajustar uma reta mais legal, tá? Isso matematicamente falando, né? Para a gente fazer uma reta,
pelo menos 2 pontos, mas a gente vai fazer 3. O que significa isso, professora? Bom, eu tenho que voltar às tensões do campo, mas eu vou fazer sempre, por exemplo, se é 100 kPa que está atuando lá no campo, eu faço um pouquinho abaixo, faço um pouquinho acima, e tenho 3 condições diferentes. Então, eu tenho que aplicar o adensamento lá da carga um pouquinho mais baixo e rompo. Jogo essa amostra fora. Faço outra, faço ensaio de novo, um confinamento um pouquinho maior, de 100. Rompe, joga a amostra fora, pega a outra, faz ensaio de novo. Com uma tensão um pouquinho maior e vejo quanto rompe, tá? Então, a gente vai fazer 3 vezes. Vocês vão receber resultados de ensaio de 3 tensões de confinamento diferentes. Certo? Para cada nível de tensão, vai ter uma ruptura. Certo? Como que eu vou obter essa ruptura, professora? Tem um gráfico ali em cima, ó. Tá? A gente vai fazer o gráfico medindo as tensões cisalhantes versus os deslocamentos que estão acontecendo. Em milímetros, em centímetros, sei lá. É aquela etapa que eu estou com o movimento relativo entre as caixas. Então, eu tenho aquele reloginho que a gente usa lá na prensa CBR, né? Que vocês acabaram de ver na estrada. Fica um reloginho aqui também para medir deslocamento, tá? E a tensão, que vai transformar a força, né? Tangencial, que vai transformar em tensão, sendo lida aqui também por um anel do mesmo jeito da prensa CBR. Igualzinho o ensaio de CBR, né? Que é o anel que lê força e o anel que lê deslocamento. Acontece aqui. Isso é igual. Tá? E aí eu tenho registros de deslocamento na horizontal e de força reação do solo. Tá? O solo, ele pode ter esse comportamento, ó. No ensaio de CBR, vocês viram que a curva geralmente ela sobe assim, né? No solo aqui para cisalhante, ela pode subir e manter constante. Ela pode subir, dar um pico e cair. Ela pode só subir. O solo, ele pode ter 3 tipos de comportamento, depende, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Os solos de mineração, lá que são jogados, não sei jeito, eles têm esse comportamento aqui, que a gente chama de contrátil. Cada material vai agir de uma maneira no campo e a gente tem que entender esse jeito que vai agir, como ele vai romper, né? Que isso interfere no comportamento dele. Se vai ser brusco, se vai ser rápido, se vai liquefazer, vai virar tipo uma água, vai sair. Tudo isso interfere. O que eu quero? Eu quero a ruptura. Então, para eu passar esses pontos, lembra que ele escreveu aqui? Aqui é o ponto da ruptura, aqui é um ponto da ruptura, aqui é um ponto da ruptura. Né? Tem os pontos da ruptura. Onde está o ponto da ruptura neste gráfico aqui? Esse é o mais fácil de todos para ver. Cadê a ruptura? Se ele tiver esse comportamento. Bem no topo dele, bem no pico aqui, né? Então, vocês vão pegar os dados do pico para jogar aqui. Ok? Então, vocês vão analisar os comportamentos do solo de tensão para saber onde está a ruptura para jogar na envoltória. Se ele vem, apresenta um valor máximo e mantém, quem é a ruptura? É o valor máximo, bem o ponto inicial ali que se mantém constante, né? Essa é a ruptura. Agora, se ele vem e não para de subir,
A ruptura é assim, vocês têm que pegar uma reta e traçando uma reta tangente aqui, onde desencostar, onde sair aqui da inclinação da reta, tá? Da tendência de subida, então tá seguindo uma tendência de subida. Onde for o primeiro ponto que desencostar dessa tendência de subida aqui, é a ruptura. Isso, mais ou menos isso. Ela vai assumir um comportamento constante aqui, meio que linear, a partir do ponto que vira, né, que para de assumir essa a ruptura. Então, a gente precisa identificar nos gráficos tensão-deformação, isso aqui é como se fosse um gráfico de tensão-deformação, né? Onde estão as rupturas para poder jogar aqui e achar a envoltória. Ok? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão receber 3 níveis de tensão diferentes, 3 evoluções de cisalhante com deslocamento. Vocês vão precisar plotar isso para enxergar onde está a ruptura, achar os pontos de ruptura para poder jogar e achar a envoltória. Esse vai ser o trabalho. Eu vou querer o parâmetro C e φ do solo baseado no insight do elemento direto, tá? Muito parecido com, né, os anéis, os tensômetros da prensa lá do CBR que a gente viu. Faz no mínimo 3. Tem que fazer 3 tensões. Ainda se não dá muito legal, você ainda tem que fazer a 4ª. Não pode acontecer, sabia? Pode. Por exemplo, com baixos níveis de tensão, o solo pode ter um comportamento. Com altos níveis, ele pode apresentar pico, por exemplo. Pode sim. Você tem que analisar caso a caso, por exemplo. Essa é a curva da 50. Então, esse é o pico para 50, essa é a informação. Essa é a curva do 100. Essa é a ruptura. No 100, essa é a ruptura. Entendeu? Cada confinamento vai dar uma curva. Entendeu? É que a partir de 3 pontos de ruptura, a gente ajusta a reta e acha o comportamento do solo. Ah, não. Você vai ajustar a partir dos 3 pontos. Vai fazer a linha de tendência e vai ajustar essa reta aqui. Certo? Hã? Não, a gente vai aumentando os níveis de tensão e a tendência é que quanto maior o confinamento, maior é a tensão de ruptura. Essa linha vai subir. Isso. 3 solos do mesmo lugar, né, do mesmo bloco, mas 3 anós diferentes. Isso. Tudo bem? Mas a tendência é, se você vai aumentando o confinamento, esse valor de romper vai rompendo mais alto, entendeu? Certo? Beleza. Então, como eu falei, o ensaio ele é simples, ele é fácil de fazer. A gente faz, não esqueci de falar, a gente coloca dentro da caixa aqui um monte de água. Joga água na caixa inteira, assim, e deixa o solo inteiro inundado, que a gente fala. Como se fosse simular a condição mais crítica, né? Muita chuva, o solo ficou todo saturado, tá? Então a gente analisa com ele todo cheio de água e a gente faz numa velocidade bem lenta para não gerar poro pressão, tá? A gente faz um ensaio bem lento para não gerar poro pressão. Às vezes é um dia fazendo essa caixa aí girar uma da outra, tá? E só para fechar, acho que dá tempo. Dá. Só para tirar uma dúvida aqui só. Porque eu vou da anotação. Então, assim, a senhora vai dar um gráfico com 3 amostras, certo? Eu vou dar uma planilha com dados, tá? De tensão normal, tensão cisalhante, para vários valores de deslocamento. Aí a gente que vai ter para 3 níveis de tensão.
Vai ser assim, ó, uma planilha. Por exemplo, para 50 kPa. Tudo que aconteceu, tudo que o relógio foi lendo lá, para vários dados. Para 100 kPa. Tudo que o relógio foi lendo. Depois para 200 kPa. Tudo que o relógio foi lendo. Aí vocês vão ter que fazer essas 3 curvas. A partir das curvas, achar a ruptura. Jogar no plano, né? Do tensão normal, tensão cisalhante. E ajustar a reta que há envoltória. Certo? Também, só com essa aula, para acho que já dá para fazer tudo. Quer? Só com essa aula, a senhora já acha que dá para fazer tudo o trabalho? Dá. Mas ainda vai ter mais 15 dias para vocês ir tirando dúvida. É proposital, né? Você tem que ir pesquisando sobre o... Não é assim, trabalho não é um trabalho dado, é trabalho. Até que o nome de trabalho que dá trabalho. Pessoa do coração frio. Ó, aqui tá a envoltória, vamos dizer que a gente já ajustou, já sabe fazer, né? Achamos lá a envoltória. O que acontece no ensaio? Fiz o ensaio 1, rompeu aqui. Fiz o ensaio 2, rompeu aqui. Fiz o ensaio 3, rompeu aqui. Neste ensaio, gente, a gente tem, no momento da ruptura, que é esse momento aqui da ruptura, quem é a tensão normal que estava sendo aplicada e quem é a tensão cisalhante que estava sendo aplicada. A gente já conhece os pontos de ruptura. Quem é a tensão normal e quem é a tensão cisalhante. Quem é a tensão normal e quem é a tensão cisalhante, tá? Para cada ensaio. Só não fala quem é a ruptura, né? Vocês vão ter que achar. Isso. Na verdade, eu dou a força, dou a área, daí vocês têm que achar a tensão, entendeu? Mas é só isso. Acha a tensão, plota e acha a ruptura e joga e acha o outro. Então, reparem que para cada nível de tensão, a gente já tem o par de tensão. Quem é a tensão normal e quem é a cisalhante que causou a ruptura. Se a gente fizesse aquele quadradinho que a gente conhece do círculo de Mohr, a gente sabe quem é a tensão normal e a cisalhante que causou a ruptura nesse plano. Aqui do lado, a gente não sabe nada. Não sabe mesmo, não sabe, não tem informação aqui do lado. O ensaio não dá aqui do lado da caixa. A gente representa aqui a cisalhante, né? Mas ela tá atuando aqui, né? No plano aqui em cima. Que atua aqui, que atua aqui, mas ela não é uma informação da lateral. Como eu falei, ela é paralela ao plano, ela está cisalhando aqui, né? E ela age aqui e faz o corpo cisalhar. Do lado a gente não conhece nada. Dá para desenhar círculo de Mohr com informação só em um plano? Não. Não dá para a gente desenhar um círculo de Mohr só assim. Mas, como a gente tem a envoltória e o ponto de ruptura, a gente consegue fazer o círculo de Mohr indiretamente. Não pelo desenho que a gente está acostumado. Como isso? Lembra daquele outro lá que eu mostrei que o ponto de ruptura... Se eu descer aqui 90 graus do ponto de ruptura, porque está tangenciando o círculo, quem que eu acho aqui? O centro do círculo. Se eu tenho o centro e sei que o ponto de ruptura está passando aqui, eu tenho o raio, eu acho o círculo. Certo? Então, o círculo de ruptura, o círculo da ruptura, né, no círculo no ensaio de cisalhamento direto, ele é obtido só depois que você faz os 3 ensaios. Porque você precisa do apoio aqui da envoltória para traçar esse 90 graus e achar o centro do círculo. Ah, professora, mas se eu tenho um ensaio só, sei os pontos na ruptura, não consigo desenhar o círculo na ruptura? Não. Só depois que eu tiver 1, 2, o 3,
com o ajuste da envoltória que a gente faz, né, trigonometricamente e acha o círculo. Tá? Se não, no processo que a gente está acostumado, não sai. Só para vocês terem uma ideia, né? O círculo aqui ele não faz muito sentido. Mais sentido é a gente saber quem é a envoltória, né? A gente já sabe. Daí vale todos os conceitos. Isso aqui é sigma 1, isso aqui é sigma 3, tudo igual. Tá? Vale tudo igual. Só que, para saber o desenho desse círculo, eu preciso do apoio da reta, traçando 90 graus aqui para achar. Diretamente não sai, por quê? Porque eu não tenho informação aqui do lado. Já o outro ensaio que a gente viu lá com a água, ele é completo. A gente vai ver isso na semana que vem. Ele dá a informação do lado, em cima, já consigo desenhar o círculo para cada ensaio, já faço a envoltória, ele faz tudo. Eu consigo aplicar a carga do lado, em cima, eu consigo tirar a carga do lado, de cima, eu consigo simular o que eu quiser. Aqui não. Aqui eu imponho a ruptura só nessa posição e é assim que vai romper e é aqui que eu tenho. Tá? Então, ele dá os parâmetros? Dá, mas ele dá aquilo daquele jeito e acabou. O outro não. O outro ele faz o que você quiser. Certo? Então, na semana que vem eu vou tentar postar antes para vocês, tá? Que daí eu chego aqui, eu dou uma mostrada na planilha, tá? A gente discute um pouco. Vocês vão ter 15 dias para fazer. Então, na próxima semana, a gente vai poder olhar, tirar dúvida e depois entrega, tá? Vocês já conseguem fazer esse exercício 2 proposto e o 3 também. Aí aqui não. Então, já dá para fazer exercício 1, 2, 3, mas a gente volta semana que vem olhando isso aqui também, tá? Semana que vem, primeiro tempo é laboratório em estradas, segundo tempo normal aqui, tá? Vamos fazer chamada. É em dupla. Alexandre. Presente, professora. Alexia. Ana Rita. Anderson. Presente. Betânia, Caio, Eduardo. Ellen. Gabriel Batista. Gabriel Batista, presente. Gabriel do Amaral. Henrique. Presente. Iris. Ivan. Jéssica. Tchau. Jéssica, presente. João Vitor. Tchau, gente. Boa noite. José Augusto está aí. Zé Francisco. Zé Geraldo. Zé Rafael. Luiz Fernando. Presente. Luiz Cláudio. Marcelo. Ivan, já levou falta.